Oi gente, meu nome é Maria Eduarda e hoje eu vim fazer um vídeo em que Jesus me pediu muito pra trazer aqui no TikTok. Talvez não faça sentido pra você, mas pode fazer pra outras pessoas. Quando eu vou fazer meu devocional, eu sempre procuro fazer uns 20 minutos ou 30 minutos de oração falando com Jesus, sabe? Tendo uma intimidade de pai pra filha mesmo. E hoje eu tava sentindo que Jesus não tava falando comigo nas minhas orações. E aí eu simplesmente deixei quieto e falei, talvez ele queira falar comigo de outra forma. E aí eu fui abrir meu devocional. Quando eu fui abrir meu devocional, Jesus me falou a seguinte frase: renúncias. No começo eu admiti que eu não sabia o porquê que Jesus estava me falando essa frase. E querendo ou não, isso doeu muito em mim. E aí eu perguntei para Jesus: Jesus, o porquê que o Senhor tá falando isso pra mim? O Senhor quer que eu renuncie a alguma coisa? E aí quando eu terminei de conversar com ele, perguntando o porquê que ele tava falando sobre isso, e novamente ele não tava falando comigo. Só que aí quando eu terminei de orar mesmo sobre isso que ele falou pra mim, veio na minha cabeça uma caixa que eu tenho de memórias, onde eu guardo cartinhas, fotos com pessoas. E aí Jesus pediu pra mim renunciar algumas coisas dali de dentro. E ali dentro tinha cartas de pessoas que não faziam mais parte da minha vida, fotos que não faziam mais parte da minha vida, fotos que eu sei que não é de a Maria Eduarda de agora, a Maria Eduarda que realmente conhece Jesus, sabe? E aí eu comecei a descartar cartinhas e fotos que estavam ali. E aí eu também vi algumas cartas e algumas fotos que eu comecei a atualizar o meu mural de fotos. E nisso que começa o que Jesus queria que eu viesse falar aqui. Eu achei algumas cartas e algumas frases com uns papeizinhos que me deram em algum momento que eu não lembro da minha vida, mas é meio que cartão profético, desenhos proféticos, sabe? E aí, quando eu li e vi esses desenhos proféticos, Jesus falou a seguinte frase pra mim, que no momento não fez sentido, mas depois de alguns anos fez sentido. E aí, a primeira coisa que eu achei na minha caixinha foi o desenho profético que eu recebi em uma vigília, acho que uns 4 anos atrás. Eu realmente não sei se dá pra ver muito assim, mas aqui tem meio que uma luz, sabe? E aqui tem uma mesa com 2 cadeiras. Eu não lembrava o que a pessoa que me deu esse desenho falou pra mim, mas Jesus fez eu lembrar e ele falou logo em seguida. E aí Jesus falou pra mim que ele sempre tá esperando a gente, sabe? Mas talvez a gente esteja priorizando coisas e não deixando ele na prioridade, não deixando ele em primeiro lugar. E ele me falou muito sobre a gente deixar esperar Jesus, sabe? E às vezes ele tá nos esperando em uma mesa, como mesmo um encontro de pai para filha, ou de pai para filho. Mas infelizmente não é nossa intenção, mas acabamos priorizando coisas do mundo do que priorizar a Deus. Então é isso, gente. Quando eu abri a caixa e eu me deparei com esse desenho, Jesus falou muito comigo sobre priorizar. Porque às vezes a gente prioriza coisas do mundo e não prioriza a presença de Jesus ou até mesmo o encontro com Jesus. Então, às vezes, o que a gente só precisa é priorizar Jesus, priorizar a presença dele, priorizar o amor dele. Porque Jesus não precisava morrer por nós, mas ele morreu porque ele nos ama. E é a mesma coisa, Jesus não precisava encontrar a gente, mas ele quer encontrar a gente porque ele nos ama. Segunda coisa que quando eu abri a caixinha, eu vi esse papelzinho e aqui tá escrito: você está indo muito bem, minha menina. Esse eu lembro que eu ganhei no ano passado, quando eu participei do Alto de Páscoa. Pra quem não sabe, Alto de Páscoa é um teatro na minha igreja que eles fazem na Páscoa. Esse papelzinho pra mim foi mais um incentivo, sabe? Quando eu olhar pro meu mural, eu falo: Jesus tá comigo. Eu lembro que Jesus tá comigo sempre, Jesus sempre vai estar com a gente. A gente pode não ver Jesus, mas Jesus sempre tá ali. Então é isso, galera. Esse papelzinho foi mais pra um incentivo pra mim mesmo. Espero que tenha sido pra você também, porque Jesus sempre tá com a gente. Terceira coisa que quando eu abri a caixa, eu vi e falei, cara, uau, né? Que foi um negócio profético. Eu não lembro quando eu ganhei esse daqui, mas tá escrito: não desista, Jesus tá com você, ele te ama. Eu não lembro quando foi, mas deve ser há anos também, porque eu lembro que esse daqui eu ganhei em uma vigília, como eu falei, e esse daqui, pior que eu não lembro, gente, mas faz muitos anos. Esse daqui pra mim já vai ser mais um incentivo também, mas também Jesus falou comigo o quê?